Bom, como todos estão podendo constatar, Prudente cuida das suas crianças e adolescentes. Esse fluxo de ações foi gestado no Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E Prudente não está brincando. Nosso propósito é muito sério e vocês estão vendo pelas propostas de ações a serem desenvolvidas. Eu quero registrar aqui, antes de passar a palavra para o próximo expositor, que nós estamos tendo ali no hall do Salão Nobre uma exposição das crianças do CRAS Alexandrina. Então, convido a todos, antes de saírem, para visitar essa exposição. É um trabalho que está sendo realizado pelas crianças com as famílias já faz 4 anos, um trabalho muito bonito. Então, estão todos convidados. Quero registrar também que uma das formas de proteger e de retirar do trabalho infantil é colocar, aliado à educação, quer dizer, sem abrir mão da educação, aqueles que já têm idade na aprendizagem. Pelo menos por enquanto, esse é o modelo que nós temos. Claro que o ideal seria, a educação visa, como já foi dito, a ser integral e em tempo integral também. Disso nós vamos falar no final. Mas, por enquanto, a aprendizagem é um meio protegido, válido de inserção e de qualificação profissional, sem abrir mão da educação. E nós temos aqui adolescentes da Casa do Aprendiz Cidadão, que estão conosco também. Eu pediria que ficassem em pé e a eles fosse dado uma salva de palmas. Muito bem. Eu disse outro dia em Foz do Iguaçu que quando nós falamos deles, devemos deixá-los falar também, né? E, pelo menos hoje, eles estão presentes, nos acompanhando para saber o que nós pretendemos em relação a eles, que eu acho que isso é fundamental, né? E vou fazer uma pequena inversão aqui a pedidos e vou chamar o promotor de Justiça da Educação, Dr. Luiz Antônio Miguel Ferreira, que está conosco também nessa luta desde o início, participa do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e autorizou, inclusive, a realização dessa pesquisa. Então, e faz um trabalho magnífico aqui. Nós, sempre que podemos, ressaltamos, ao lado do juiz José Wagner Parrão Molina, agora dos que o substituem nas respectivas atribuições. Eles sempre fizeram um trabalho digno de louvores totais. Para ter uma ideia, Prudente arrecadou mais de 2.200.000, ele pode falar melhor, que foram destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma das maiores arrecadações do Estado, do país, e que recursos que iriam para a União, ficaram em Presidente Prudente, estão sendo aplicados em crianças e adolescentes. Doutor Luiz Antônio. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Oliva e eu preciso ser rápido, porque o prazo aqui é meio curto. Com relação ao fundo, eu já deixo claro que a Marina, que é a presidente do Conselho, ela vai poder falar um pouco mais sobre essa questão e eu vou direto ao tema. Trabalhando depois de 30 anos na área da infância, eu estou há 2 anos e meio na área da educação, e a educação regionalizada, que eu pego 28 cidades. Então, eu vou focar a minha fala um pouco nessa questão da educação, né? E eu queria, antes de mais nada, destacar a questão da pesquisa, né? Porque a pesquisa, ela foi feita, é uma pesquisa complexa, ela foi resumida aqui, mas muito resumida, porque ela é uma pesquisa extensa, mas ela direciona, ela faz a implantação, a reformulação e o aprimoramento das políticas públicas. Para isso serve a pesquisa. Então, essa pesquisa não foi uma pesquisa feita por fazer, é uma pesquisa feita para a gente construir ações que visem efetivamente abolir o trabalho infantil. Nesse sentido, eu acho que nós demos um passo muito importante, porque nós deixamos um pouco aquele amadorismo, aquilo que eu acho do achismo, e partimos mais para ações profissionais.
E isso para nós é muito importante, porque não adianta, numa cidade que nem Presidente Prudente, a gente achar que não tem trabalho infantil, ou a gente achar que o trabalho infantil é só o trabalho de paje ou coisa parecida. Não, a gente tem um diagnóstico. É em cima desse diagnóstico que nós vamos trabalhar. E o que eu acho interessante também ressaltar nessa pesquisa é que é uma pesquisa capaz de aglutinar diversas áreas de conhecimento. Ou seja, desde o direito, a questão da administração pública, a assistência social, a educação, a saúde, ao esporte, ao lazer, ao conselho tutelar, aos conselhos municipais, enfim, todos, juízes, promotores, procuradores. Então, ela possibilita o conhecimento prévio de todas essas áreas, para que a gente possa dar um olhar global, né, não setorizado, não só o olhar da assistência social, mas o olhar da assistência, da educação, do direito, nessa pesquisa. E quanto a isso, eu vou citar aqui uma situação que eu acho muito interessante, que é exatamente a questão dos fluxos, né? Tem uma economista do MIT, Esther Duflo, que ela apresentou uma aula sugerindo que os economistas seguissem o modelo de trabalho dos encanadores, ao fazer recomendações de políticas públicas. A analogia, apesar de um pouco poética, nada mais é do que uma mensagem ressaltando a importância de se detalhar questões operacionais e logísticas. Ou seja, não adianta eu falar que eu quero fazer uma política pública de erradicação do trabalho infantil. Eu quero saber como que nós vamos detalhar as questões operacionais, logísticas, recurso, pessoal e etc., que vão além da prática, da própria política recomendada, né? Também como encanadores, os economistas deveriam ajustar suas recomendações conforme a evolução de um projeto, sendo flexíveis para repensar decisões, testar alternativas e reavaliar programas. Então, isso que está sendo proposto é uma ideia de como nós, encanadores, vamos trabalhar. Mas isso tem que estar aberto à reformulação, isso tem que ser flexível, isso tem que ser repensado sempre que a gente encontre alguma dificuldade. Quer dizer, esse fluxo que a Fabiana colocou é uma proposta inicial, mas essa proposta inicial ela tem que ser cada vez mais trabalhada e evoluída para que a gente efetivamente conheça e detalhe essas ações. Uma das ações que a gente está propondo, como promotor de justiça da área de educação, aos 28 municípios que integram o GEDUC, é a instalação do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, que tem o fundamento legal na Lei da Primeira Infância. Esse comitê nada mais é do que isso que a Fabiana falou, de juntar todos os segmentos para discutir política pública da infância. Ou seja, o trabalho infantil não é um problema do juiz do trabalho. O trabalho infantil não é um problema do promotor do trabalho ou do promotor estadual. O trabalho infantil não é um problema da educação, da saúde, da assistência. O trabalho infantil é um problema de todos nós. E o que une nós todos aqui hoje são essas crianças que estão trabalhando. Tenho certeza que o senhor desembargador, presidente do tribunal, não veio aqui somente porque o Oliva fez o convite respeitoso. Ele veio porque ele é comprometido com a questão do trabalho infantil, da mesma forma que nós também somos comprometidos com essa questão. De maneira que essa pesquisa ela tem uma importância ímpar nesse sentido, da gente pensar essa política pública envolvendo o trabalho infantil. Eu sou contra, por exemplo, campanhas, porque campanha tem um início, meio e fim. Política não, nós temos que ser algo que vá por mais tempo. A campanha é interessante para dar o start, para você começar uma ação, mobilizar todos os setores. Mas mais importante que isso é a gente saber caminhar para acabar efetivamente com essas ações. E agora eu vou centrar minha fala rapidamente na questão educacional. Veja bem, nós temos 3 problemas aqui que a gente poderia levantar. Primeiro, a pesquisa centrou o debate nas crianças que estão na escola. Ótimo. Então, nós já temos aqui um perfil e um retrato de como está o trabalho infantil das crianças que estudam. O problema e as crianças que estão no trabalho infantil e que estão fora da escola? Como é que nós vamos depois pensar essas ações?
Então, se aqui nós já temos um primeiro pontapé inicial de trabalhar a questão do trabalho infantil com as crianças que estão regularmente matriculadas na rede pública, nós já vamos ter que pensar lá na frente como nós vamos trabalhar com as crianças que estão inseridas no mercado de trabalho irregular e que estão fora da escola. Como que nós vamos fazer essa busca? E a outra questão que eu acho que é interessante é a gente pensar a educação efetivamente como uma forma de erradicar o trabalho infantil. E aqui eu dou um exemplo simples para a gente começar a pensar. Vocês perceberam na apresentação que uma das vertentes de trabalho infantil é o trabalho de pais, é o trabalho na casa de outra pessoa. Por que está ocorrendo esse tipo de trabalho? Porque, infelizmente, no país, eu não estou falando imprudente, nós não estamos atendendo adequadamente as crianças em situação de creche. Pais que trabalham fora, que precisam colocar a criança na creche em período integral e que, infelizmente, não conseguem colocar, e que outro familiar acaba cuidando daquela criança. Então, veja aí que aqui já começa a gente pensar, bom, como é que nós vamos trabalhar a questão de pais? Simples, nós temos que já começar a pensar nessa questão de oferta regular de educação infantil, né? Que é um problema que, modéstia à parte, nós aqui já discutimos há tempo. E discutimos ações para viabilizar o atendimento integral. Quer dizer, eu não estou falando isso daqui como uma crítica, não, mas como um problema que a gente vai ter que continuar enfrentando, né? E cada vez mais a gente tentar enfrentar essa situação, não só aqui em Prudente, mas nessas cidades que eu integro, a gente tem inquérito civil de 8 ou 10 cidades que estão com crianças na fila de espera. Eu sempre costumo dizer que a educação infantil é a construção social da desigualdade. Começa aí. Para uns vocês oferecem escola, para outros não. Para uns você tem que colocar a criança para ajudar a cuidar daquela outra criança, porque ela não tem a vaga na creche. Então, esse é um trabalho que a gente tem que pensar. A outra questão é do trabalho infantil como evasão escolar, que é uma situação que a gente encontra. Ou seja, nós fizemos uma pesquisa aqui há muito tempos atrás, que era uma pesquisa de evasão escolar, que a Maria Helena lembra, porque é uma coisa que foi muito antiga, né? Era a campanha Volte para Ficar. Mas ela era muito nova naquela época. Mas muito nova, né? Tinha acabado de sair da faculdade. Bom, mas ela não parece que está tão assim, né? Mas, isso é uma brincadeira, mano. Você sabe que você mora no meu coração, meu filho. Mas é um trabalho que foi feito há muito tempo atrás, que era uma campanha chamada Volte para Ficar, e que tinha como mote a música do Roberto Carlos. Eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar, a escola era o lugar. E nessa pesquisa que foi feita, nesses moldes, né? A Fabiana também lembra? O que aconteceu? Uma das causas que a gente constatou de evasão escolar eram adolescentes que estavam trabalhando e que tinham incompatibilidade do horário do serviço com o horário que ele entrava no período noturno na escola. E que, infelizmente, até hoje, nós ainda estamos tendo esse problema aqui no Parque dos Pinheiros, para quem conhece aqui Presidente Prudente. São alunos que moram num distrito, no município vizinho, que é Álvares Machado, tem um bairro que fica limítrofe a Prudente, os adolescentes trabalham aqui e têm que estudar em Machado, que é o período noturno, ou estudam aqui no período noturno, porque no Parque dos Pinheiros não tem o período noturno. O que acontece? Evasão escolar. Então, a gente tem que discutir essa questão do trabalho infantil com a compatibilidade da educação. E eu acho gozado que isso já está escrito no Estatuto há muito tempo, gente. O artigo 54 lá do Estatuto diz que é uma obrigação do governo, obrigação do Estado, ofertar o ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. A gente não está cumprindo com isso daqui. A outra questão é a educação como forma de erradicar o trabalho infantil. E aí eu vou
para a questão do Estado, principalmente. Eu não passo tanto pelo município, eu vou no Estado. Qual que é o problema que a gente está questionando? A educação de qualidade, a escola atraente, a escola inclusiva. Muitas crianças estão saindo da escola para trabalhar. Não porque eles querem trabalhar, é que eles não sentem nenhuma atração pela escola. Nessa pesquisa que nós fizemos há muito tempo, né, eu volto a lembrar que num determinado bairro, nós identificamos se 5 a 6 alunos que saíram da escola porque não gostavam do professor de matemática. Foi identificado, foi uma coisa que a gente viu. E estava onde? Ou estava na rua, ou estava no mercado informal de trabalho. Agora eu vou dar um outro exemplo como que é interessante. A Escola Maria Luísa Basto, vulgo Caveirinha, que fica ali do lado do Hospital HR. Eu fiz uma visita, uma fala esses dias lá com o pessoal do Grêmio Estudantil, e o que a gente constatou? Aluno que tinha saído da escola para trabalhar, e foi para estudar à noite, e que parou de estudar e voltou para a escola, que é a escola período integral. Ou seja, como uma escola de qualidade atrai o adolescente. Agora, se a escola não é de qualidade, se ela não te oferece uma educação boa, ela expulsa. Ela faz com que o adolescente se insira em qualquer coisa para ficar ocupado, vamos dizer assim. Então, eu vou colher batata doce, eu vou cuidar de carro, eu vou fazer qualquer essa atividade que seja proibida. Então, o que a gente pensa nesse sentido? Que nós precisamos de uma escola de qualidade? Sim. Mas nós precisamos de uma outra coisa, que é revalorizar a escola pública. Porque tanto o pai como o aluno não dá mais valor à educação. Eles acham que é muito mais interessante ficar inserido nesse mercado de trabalho. Se antigamente o aluno ia bem na escola, era mérito da escola. Hoje, se o aluno vai bem na escola, é mérito dele, não da escola. Então mudou a visão do aluno, mudou a visão dos pais. O pai não dá importância para a educação. De forma que a gente precisa pensar em alterar essa dinâmica também como uma maneira de se combater o trabalho infantil. Isso que eu acabei de falar para vocês, cria que o estudioso espanhol denominou de mal-estar docente. Né? O professor se sente angustiado porque ele também não é valorizado. A escola se sente angustiada, o diretor, porque a escola não é valorizada. Então, há necessidade da gente revalorizar a escola, como uma maneira também de se pensar nessa questão do combate à educação infantil. Queria também falar da questão das escolas técnicas. E aí eu vou pegar um pouco da minha experiência de 30 anos como promotor da infância. Não é da sua época, essa foi da minha época. Né? Quando se trabalhava com o Código de Menores, quando se trabalhava no início do Estatuto, o que é que se pretendia fazer com o adolescente infrator? Ele trabalhar como marceneiro e as meninas como bordadeiras ou costureiras. Se nós ficássemos pensando como naquela época, hoje a gente teria muitos marceneiros aí desempregados e muitas costureiras desempregadas. Ou seja, o tempo passou, mudou e a gente tem que mudar também essa evolução. Da mesma forma, os cursos profissionalizantes, o aprendizado tem que ser mudado, tem que ser adequado à nossa realidade. Qual é a nossa vocação de serviço regional de Prudente? A nossa vocação está sendo atendida pelos cursos de aprendizado? Ou será que nós ainda estamos pensando em marceneiros? Então, essa é uma questão que me aflige, que eu penso a necessidade de se adequar as escolas técnicas à realidade atual. E, para terminar, atendendo ao pedido do Dr. Oliva, de ser breve, eu queria passar para vocês uma outra coisa que me deixou muito preocupado. Essa semana foi por pura coincidência, não foi provocado. Eu recebi uma pesquisa do SEBRAP, que ela acabou de divulgar em São Paulo, referente ao tráfico de drogas entre as piores formas de trabalho infantil. E essa pesquisa, feita pelo Núcleo de Etnografias Urbanas, ela envolveu 67 profissionais, 14 adolescentes e 14 famílias. É uma pesquisa muito interessante que eu recomendo que
que vocês verifiquem no site do SEBRAP, né? E essa pesquisa, eu falei ontem com a pesquisadora até, ela revelou para mim uma preocupação muito grande, porque fazendo o levantamento dos adolescentes infratores por tráfico de drogas em Prudente, eu constatei que só nesse ano de 2018, de janeiro até agora, nós tivemos 63 adolescentes apreendidos por tráfico de drogas. Tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil. Tráfico de drogas, nós estamos aí com 63 adolescentes que estavam envolvidos com esse tipo de trabalho. Então, é uma outra perspectiva que nós vamos ter que pensar aqui. Ou seja, nós vimos a questão da educação, trabalho infantil na escola, na educação, que foi a pesquisa. Nós temos um outro desafio, que são aqueles adolescentes que estão invadidos do sistema educacional e que estão envolvidos com o trabalho infantil. E nós temos uma outra vertente, que é o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Como que nós vamos trabalhar esses temas? Veja que o nosso desafio é grande, o nosso desafio não é pequeno. Mas eu acredito que com a união de todos, é bem possível que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho, sim. Até porque eu acredito na competência de cada um dos envolvidos nessa rede. Eu acho que essa rede realmente funciona. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nessa rede, eu acredito no nosso propósito de fazer uma sociedade melhor, mais igualitária, com educação de qualidade para todos. Muito obrigado.